E quando eram os de gladiadores, quando eram os gladiadores que iam para digladiar naquelas arenas, quando ele estava para morrer, dependia do imperador fazer assim ou assim, né? Se fizesse assim, matava. Se fizesse assim, deixava o homem viver. E aquilo ali era um espetáculo, né? Era uma diversão para eles. Aí a gente fica assim, mas não tem mais isso, graças a Deus. Não, o leão passou a ser de ferro, a cadeira elétrica, né? E a plateia, os familiares, todos aqueles que estudam isso, que vão assistir, né, quando há a pena de morte, que é o assunto também que está dentro da nossa pauta hoje, porque talvez não dê, né, a gente não vai ficar o tempo todo falando sobre duelo. Então, realmente, a gente fica alegre em alguns sentidos, mas, por outro lado, só mudam as armas, só mudam os métodos, mas a atitude continua sendo a mesma. O duelo que antes lavava a honra com sangue, hoje lava-se de uma maneira diferente, né? Hoje os duelos são brigas, discussões, contendas, né? Argumentações e relações contrárias, e sempre a gente tendo uma arma, né? E hoje nós temos uma valiosíssima, porque já nasce com a gente, não tem que comprar, nem tem que tirar porte para ela, é a língua. Essa é uma arma poderosíssima e é a nossa arma de duelo hoje. Nós duelamos com a língua, né? Nós duelamos com a língua, nós ofendemos, nós lavamos a nossa honra com a língua, embora também utilizemos armas, né? Quantas pessoas se sentem enganadas, traídas e acabam matando a outra pessoa por conta dessa traição que acha que sofreu, da injustiça que sofreu? Não deixa de ser um duelo, né? Só que é um duelo que, se a gente for pensar, é um duelo mais covarde do que aquele que se fazia antes. Porque naquele havia um convite, a outra pessoa ficava sabendo, né? Ela ficava tendo ciência disso, ela também se preparava para isso. E hoje, né, com a evolução do tempo, né, e não da moral, apenas do tempo, as coisas se modernizaram, mas não se moralizaram. As atitudes não se moralizaram, só se modernizaram. Hoje, muitas vezes, aquele que se sente ofendido, aquele que acha que tem que lavar a honra dele, não dá nem oportunidade ao outro de fazer uma reflexão e até de se preparar para isso. Ele parte logo para cima com toda a violência e aí acontece uma tragédia. Não deixa de ser um duelo também, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, porque é o tirar satisfação, é um duelo, né? Nós estamos constantemente duelando dentro de casa, com as pessoas que pensam diferente da gente, com as pessoas que não estão de acordo com o nosso modo de viver, com a nossa filosofia de vida, né? E a gente quer sempre ter razão. O duelista também, ele acha que ele tinha razão quando ele chamava o outro para briga, né? Ele achava que ele estava certo, ele queria lavar a honra dele. Então a gente está assim, em lugar da gente ter melhorado muito, a gente não melhorou grande coisa não, exatamente por essa razão, porque agora nós fazemos esse duelo a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer instante, com qualquer pessoa que esteja contrária à nossa opinião. E a gente fica ali naquele tirar satisfação, naquele não levar desaforo para casa. Isso é um duelo, né? Não levar desaforo para casa, bater na porta do outro para tirar satisfação sobre algo que ele tenha dito, que ele tenha feito. Então não deixa de ser também um duelo na face moderna, né? Na feição moderna. E é isso que muitas vezes leva as pessoas a uma morte pior do que a morte do corpo físico, que é muitas vezes a morte moral. A queda
de determinadas oportunidades da pessoa no mundo, né? Muitas vezes, num duelo desse verbal, fala-se coisas que podem impedir uma pessoa de colocar a sua encarnação para frente vitoriosa. Porque às vezes toca-se num ponto que é aquele ponto em que a pessoa está tentando se reerguer, ela está tentando melhorar, aquilo tem uma importância fundamental para ela, e a investida de alguém em cima daquele ponto frágil, daquele calcanhar de Aquiles, né, pode tirar dessa pessoa essa vontade de continuar vivendo, vencendo, trabalhando, né, pela sua melhora, e muitos chegam às vezes até a tirar a própria vida, dependendo do que aconteceu, né, dependendo do que foi trazido à tona num duelo verbal. Então é muito perigoso, né? Essa é uma das armas mais perigosas que nós temos, né, mais felinas, né, mais mortais. Então a gente tem que ter um cuidado enorme dentro da nossa casa, com os nossos familiares. Quando houver alguma contrariedade, porque isso é normal, isso todo mundo tem. Quem não tem problema familiar não está nesse mundo. Todo mundo tem, todas as famílias possuem aqueles que são afinizados ou não. Entre os próprios irmãos, né, sempre existe, entre pais e filhos. Quantos jovens tiraram a própria vida por conta de um mau relacionamento e de um duelo verbal ruim com o pai ou a mãe? Eu conheço três chegados que realmente, após uma discussão, após um problema sério, algumas acusações, sabe, algumas declarações, e no entanto aconteceu em quê? Na perda da vida, né, daquele mais frágil, que foi tocado num ponto que realmente para ele era o limite, né? Então isso aí é um duelo muito feio, muito perigoso, muito grave, né, que vai gerar, não resta dúvida, problemas piores do que aquele de tirar só a própria vida do outro lá, porque não é só isso que se tira de alguém no momento desse. Tira-se o entusiasmo, a oportunidade, tira-se muita coisa, rouba-se muita coisa de uma pessoa nesse duelo verbal. Então esse é um que a gente tem que prestar muita atenção, ter muito cuidado. Havendo discussões, havendo contrariedades dentro de casa, que se fique só naquele problema ali, que não se cave nada do passado, que não vá se buscar nada de trás, porque isso não vale mais a pena, né? Não vamos ressuscitar defuntos morais nisso aí, que isso é horrível. Isso piora cada vez mais a situação numa hora, que às vezes uma coisinha, uma discussãozinha pequena, uma coisa que vai terminar ali sem problema nenhum, toma uma dimensão muito grande, com consequências muito perigosas para as futuras encarnações. Então aquele que pensa que o duelo acabou nada, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, eles também, claro, focalizam mais essa questão. Aqui, então, no Livro dos Espíritos, ela está muito ligada àquele duelo de antigamente. Mas no Evangelho, que eles falam sobre duelo, eles falam também sobre esse outro lado, e é muito bom que se dê uma lida ali, né? Porque são problemas seríssimos que podem acontecer com esses relacionamentos difíceis que nós enfrentamos, e todos nós enfrentamos. Porque a Terra é um planeta de provação e expiação. Então ela não é um planeta feliz, ela é um planeta onde os espíritos precisam ser regenerados, eles precisam ser amparados e ajudados, para que eles possam melhorar. Então ela não é composta apenas de espíritos inferiores, mas a maioria é. A minoria é de bons espíritos para servir de modelo, de modelo e de, assim,
exemplo, né, nobre de vida, mas a maioria não é. Então a gente sabe que aqui as pessoas têm problemas, todos nós temos, as famílias, o objetivo da formação das famílias no mundo material de provação e expiação é o reajuste com a vida, é o reajuste emocional entre as almas. Então não vamos esperar na Terra famílias perfeitas, moralizadas, amorosas, equilibradas, harmonizadas. Claro que não tem. Não tem. Toda família tem problema. Toda família tem elementos que realmente a gente nem entende muitas vezes da onde que sai tanta raiva, da onde que sai tanto ódio, mas sai, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa arma, que essa é nossa, né? Então é preferível a gente, dependendo da situação, pedir para amanhecer com uma laringitezinha. Ou quem sabe morder a língua, a bichinha vai ficar inchada, não vai poder falar. Ou uma dor de dente grande que a pessoa não tem prazer de falar. Sei lá, qualquer coisa que nos impeça de matar, né, através do verbo, pessoas que são queridas de alguma forma, né? Quase sempre a gente ofende quem a gente mais gosta. Bem, entrando nesse esquema ainda da lei de destruição, nós temos a pena de morte, que é um assunto muito polêmico, bastante polêmico, porque diante de crimes hediondos, né, nós tivemos um agora, né, com essa menininha, que a mulher, para se vingar do namorado, matou a filha dele, né? Então, diante dessas coisas, a gente tem hora que balança.